Bem, estamos aí com um pequeno atraso, alguns probleminhas aí de conexão, mas acho que agora, felizmente, vamos conseguir aí fazer a nossa live. Sejam todos bem-vindos. Então, a nossa temática de hoje é muito interessante, é fermento espiritual. Nós tivemos problemas aí com o Instagram, porque não estava passando a divulgação ao vivo, né, dos vídeos. Aí eu estava vendo com a Paola, e aí acho que agora a gente vai conseguir então fazer a nossa live, que seria no horário da nossa palestra. Boa noite, Ira, boa noite, Tânia. Tivemos um pouquinho de problema, a gente estava quase fazendo uma live pelo YouTube, mas estamos conseguindo por aqui mesmo. Então, o tema de hoje, gente, é fermento espiritual. O que é fermento espiritual? O que é isso na nossa temática, né? E aí eu vou chamar para compor aqui a nossa live a Paola, do canal Visão Espírita, que divulga a doutrina. E ela vai dizer para nós tal de fermento espiritual, que a gente tem pensado muito, é extraído de um Eros. Tudo bem? Oi, Paola. Oi. Só para falar para vocês, a Paola é do canal Visão Espírita, divulga a doutrina espírita, ela tem apostila para quem está iniciando a doutrina, ela fala de diversos assuntos, faz live, uma grande divulgadora da doutrina. E melhor do que isso, ela é minha filha. Estou muito feliz, né, de tê-la aqui junto, ser esse apoio. Ela me incentivou a fazer lives, fazer vídeo, o Eros também. Então, os nossos filhos, muitas vezes a gente impulsiona, né? Os nossos filhos nos impulsionam para a gente ser melhor, a gente aprender um pouquinho mais. E Paola, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu estou. E você, tá meio me baixo? ouvindo? Tá me ouvindo? Melhorou? Eu tô te ouvindo. Uhum. Então, Paola, tô comentando aqui com o pessoal, né? Quero que você também se apresente, fale do seu canal, né? Eu já fiz uma pequena apresentação, lá o Eros já falou, somos fermento? Ah, os filhos são fermento, com certeza. Com certeza, eles nos impulsionam, dão uma fermentada na massa. E eu agradeço imensamente. Mister Invisível, Bruna, estão entrando aí para participar da nossa live. E aí, Paola, então vamos começar aí pessoal, com esse tema, né? Tão instigante. Você quer fazer... o Carlinhos, Antônio, nosso parceiro, Marcos Fernandes. Sim, eu então... vou conectar meu celular aqui. Tá bom. Vai, Paola. Então vamos lá, né? Boa noite, pessoal que está entrando aí. O Antônio, a Bruna, meu irmão, a Ana, a Gabi, a Ira, enfim, Tânia. Sejam todos muito bem-vindos. Acho que minha mãe comentou, né, que o Instagram ele saiu do ar uns minutinhos e a gente estava quase entrando pelo YouTube, mas aí voltou. Enfim, problemas da internet e do mundo de provas e expiações que a gente sempre comenta aqui. Mas hoje o nosso papo sobre o fermento espiritual é um dos assuntos que eu gosto muito de estudar e de comentar sobre. Tem duas passagens específicas do livro Fonte Viva que tratam do fermento espiritual, que é a 7:6 e a 108. Ambas são, né, têm títulos diferentes e textos também, mas utilizam-se da mesma passagem que é de Paulo, né? Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Que é, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Uma pergunta na realidade.
E aí, pensando nessa temática, por que que eu gosto de trazê-la, de refletir sobre ela, né? Primeiro que as primeiras vezes que eu li essas lições, eu fiquei pensando, nossa, interessante, né? Comparar fermento e a massa, mas o que seriam? O que que eles estão? O que que Paulo está querendo dizer ao comparar a massa, comparar o fermento e tudo mais? Então, na realidade, não vou fazer aqui a leitura do texto em si. Quem quiser, quem tiver o Fonte Viva aí, quem não tiver, tem PDF na internet, vale a pena, né? É um livro de mensagens maravilhosas e bem curtas, mas muito profundas. Mas quando a gente fala de fermentação espiritual, nas palavras de Paulo, nós estamos falando das nossas próprias vibrações, dos nossos sentimentos e principalmente dos nossos pensamentos. Inclusive, num desses textos, no final, o Emmanuel, né, que é a Fonte Viva do Emmanuel, vai comentar ao final que fermentação espiritual é pensamento. E aí, quando a gente fala do pensamento, né, desse nosso contato, dessa nossa união através do pensamento, que às vezes a gente não leva a sério, ainda mais aqui reencarnados, a gente acha que, sempre brinco falando que a gente acha que o pensamento é algo totalmente íntimo, que é só nosso, ninguém está sabendo, mas não é, porque a nível espiritual, nós lemos, né, nas obras básicas, nas outras obras literárias do Espiritismo, que não. Os amigos espirituais que estão ao nosso redor sabem exatamente o que nós estamos pensando. E a nível espiritual, o pensamento é vida. Tudo que a gente pensa existe, é plasmado, é moldado. Então, por isso, a importância do orar e vigiar, né? Sempre estar orando, sempre fazendo essa conexão com o alto e também vigiando os nossos pensamentos. Porque a gente pode até pensar, mas o que eu penso hoje em dia, em alguns momentos, não é algo muito bom, mas pelo menos eu só estou pensando, não estou agindo mais. Isso também deve ser levado em consideração, porque nós estamos ainda evoluindo nesse nível evolutivo e espiritual. Então, que ótimo, né? Que algumas ações a gente já não consegue mais praticar, somente pensar. Mas, se somente pensar, a gente também tem que levar em consideração que é algo, a nível espiritual, é como se fosse uma ação. Para nós encarnados, não é a mesma coisa, mas a nível espiritual é. Então, por isso a importância de nós refletirmos sobre o assunto e sempre pensarmos sobre os nossos pensamentos. Porque também gosto de falar, sempre quando se fala do pensamento, que ele é muito rápido às vezes, né? E muitas vezes é automático. Você está ali numa situação que você já pensa, é um pensamento automático, uma emoção automática. Mas mesmo assim a gente tem que prestar atenção, porque se a gente entrar nesses automatismos, quem vai nos conduzir serão as influências alheias, serão os nossos pensamentos. Mas nós temos essa razão, então nós que vamos coordenar e ordenar o que nós estamos pensando, que está ali atrelado ao que nós estamos sentindo. É interessante, não te cortando, passo a falar que o Paulo, o apóstolo, né? Ele diz que a gente está perante uma nuvem de testemunhas. Então, às vezes, tem situações que a gente não quer confessar nem para nós mesmos, mas, na verdade, nós temos uma nuvem de testemunhas que estão assistindo, que estão acompanhando, às vezes, aqueles pensamentos viciosos, né? Então, o pensamento é o fermento espiritual. Então, esses pensamentos viciosos vão deixar a nossa massa disforme. Então, a ideia é que ele seja realmente um fermento para aumentar essa massa, para auxiliar no seu crescimento. E não o contrário, né? Que se a gente utilizar de forma contrária, que também podemos, né? A nossa escolha de utilizar os nossos pensamentos, nosso livre-arbítrio, para algo que apodreça a nossa massa. Mas o intuito não é esse.
Mas e tem tanta relação, Paola, porque a doença, nossa, às vezes, muitas vezes, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da mágoa, a gente acaba criando doenças físicas. Então, tem muito fundamento, não é mesmo? Então, as doenças, elas vão surgindo por conta do quê? Do nosso fermento espiritual, da forma como a gente está conduzindo essa massa. Né? E aí acho que a gente pode comparar o nosso corpo a essa massa, né? Essa massa que é esse empréstimo de Deus, né? Acho que mais ou menos essa. Sim. Desculpa, Não, continue. pode falar. É para falar, gente. Vocês também comentem, por favor. Comentem aí. Mas é interessante esse pensamento, né? Dessa massa física. Como é que a gente está conduzindo essa nossa massa? Às vezes, e eu diria que quase sempre, a gente tem pensamentos muito negativos e a gente acaba entrando num círculo vicioso de pensamentos negativos que se a gente não parar, se a gente não falar, não, esse não me pertence e mudar, né, a forma como a gente está pensando, a gente começa a adoecer, a gente começa a ficar depressivo, a gente começa a ter insônia, e por aí vai, principalmente no momento como esse que nós estamos vivenciando. Né, Paola? É fácil, Não, momento complicado, difícil. né? Mas E aí eu vou o. fazer uma. Posso Ah, perguntar? só mais um Vai. adendo. Pensando nessa ação do pensamento, nesse poder que ele tem sobre a nossa vida, a gente se recorda, por exemplo, do poder da oração, que nós sabemos que pode ser uma oração. Quem gosta de orar em voz alta, ok, mas normalmente a gente está sozinho, a gente está em oração que é via pensamento. E a gente vê também nas obras o quão é importante essa vibração, né? A mudança de vibração quando você faz uma prece, quando você muda o pensamento, como você disse, de um pensamento negativo para um positivo, já muda a psicosfera inteira. E às vezes é algo rápido, simples, que a gente não percebe, né? Mas a nível vibratório espiritual nós sentimos. Vou até citar, já que está aqui do meu lado, o livro que a gente está estudando, né? Do Divaldo. O último parágrafo do capítulo que nós lemos hoje, que foi o 10º, vai falar da prece. Ó. A prece é sempre o recurso precioso para ser utilizado em qualquer situação, porque ninguém estando a sós, aquele que ora facilita a comunhão com a transcendência, proporcionando aos bons espíritos ajudá-lo e afastando os maus, que sempre são beneficiados pelas vibrações que emanam da prece. Ou seja, a prece, ela muda a vibração e auxilia todo mundo, inclusive os maus espíritos. Então, olha que bênção. E para finalizar, antes que você pergunta, a primeira frase do primeiro texto, né, do Fonte Viva, que é o 75, que se chama Fermento Espiritual, ele também vai trazer uma outra ideia da importância desse pensamento, não só para nós mesmos, como minha mãe comentou, né, de sermos positivos, de isso estar totalmente atrelado aos nossos sentimentos, às nossas emoções no dia a dia, mas também o quanto isso influencia as pessoas ao nosso redor. Às vezes a gente não percebe, a gente não é empático o suficiente, mas nós estamos influenciando. Porque normalmente a gente gosta de falar que há muita influência espiritual a nível de espíritos desencarnados em nossa vida. A gente gosta de colocar a culpa neles. Mas há muita influência também de encarnado para encarnado. Então, o que nós estamos pensando, o que nós estamos emanando para as pessoas ao nosso redor que nós estamos convivendo? Então, é de se pensar. E aí, Emmanuel, a primeira frase que ele traz, então, é a seguinte: o fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Olha só, acho que essa frase já começou o texto brindando com essa reflexão.
né? De nós sermos também não só o fermento da nossa existência, mas das pessoas ao nosso redor. Muito bom. Bom, a pergunta, então acho que o que é ser fermento espiritual é a gente fazer, seria o quê? Só para seguir a sequência das perguntas, mas mais ou menos você já respondeu, né? Indo de encontro com esse pensamento, acredito que ser fermento é ser essa substância que faz a diferença na vida das outras pessoas, né? Pensando no próximo, essa substância que vai auxiliar a vida das pessoas, essa pessoa que está ali para auxiliar, para agregar conhecimento, para auxiliar no crescimento espiritual do ser, não só o nosso próprio crescimento, mas das pessoas ao nosso redor. Acredito, no meu entendimento, que seja isso, né? Ser esse agente de transformação que a gente gosta de falar também por aí. Com certeza. E como conseguimos aí a fermentação necessária? Então, parece algo muito difícil ou fácil. Na verdade, parece algo fácil, mas na prática é difícil. Mas como a gente consegue, ó, tá aqui, ó, também, assim como o nosso pensamento está aqui na nossa mente, para a gente virar essa chave e transformar, também está aqui dentro, né? Aqui na mente e no nosso coração. Mas acredito que a mente ainda é mais forte no sentido dela ser mais rápida, como eu disse. Porque é óbvio que o que está no coração é algo que é sincero, que cada um tem no seu coração, não dá para você dissimular e inventar. É o que você está sentindo. Mas a nível de mente, a gente consegue controlar. Mesmo que a gente fale, meu Deus, já pensei isso, né? Me desculpe, hoje foi mais rápido do que a minha consciência. A mente está ali trabalhando mais na forma automática. Mas a gente tomar essa consciência mesmo é o que vai ser importante, né? É até nesse texto mesmo, mais para o meio, ele vai falar que a mente, ela é a sede de nossa atuação pessoal. É a mente que vai nos mostrar onde nós estaremos. E é realmente isso, né? Porque eu posso estar aqui fazendo uma live com você, mas meu pensamento tá lá pensando, sei lá num prazo que eu deixei de fazer no escritório. Então, onde eu realmente estou? Eu estou lá no escritório pensando no prazo. Só meu corpo que está aqui falando essas abobrinhas aqui, né? Então, isso é muito importante porque também faz ligação com o que nós estamos vivendo, com as novas tecnologias, com a internet, que às vezes, né, as pessoas falam, ai, fica toda hora no celular. Às vezes você está conversando com uma pessoa, ela está de corpo presente, mas o pensamento está ali, que ela está vendo ali na telinha, né? O que, inclusive, é muito chato, né? Acho que isso também é algo que a gente tem que chamar atenção para nós prestarmos atenção. Mas é tudo reflexão pessoal, tá? A gente não está aqui dizendo nada como um deve fazer ou pensar, não. A gente está aqui também tentando melhorar. Eu mesma tenho pensamentos muito negativos às vezes e eu tento perceber para alterar logo em seguida, porque eu sei o quanto isso atinge o nosso corpo, as nossas emoções, daí eu já fico irritada, já, né, já dou umas, já respondo daquele jeito para minha mãe que está aqui de testemunha. Então, enfim, para resumir a resposta, como a gente consegue essa fermentação necessária? É observando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, fazendo essa tomada de consciência de tudo que a gente escolhe pensar, né, tudo que a gente escolhe fazer e sempre tentando se ligar a Deus, né? Porque a gente sabe que as leis divinas estão escritas na nossa consciência, mas ela está ali quietinha. A gente que tem que ali cutucar e utilizar essa consciência de forma benéfica para a nossa vida e para a vida do nosso próximo. E aí, obviamente, está totalmente relacionado com a nossa reforma íntima, que também é essa tomada de consciência e de análise que a gente tem que fazer para se melhorar, aí a nível de vícios e virtudes, mas, consequentemente, a nível de pensamentos também.
Paola, e eu vou, com essa tua deixa aí que você colocou, eu vou trazer um texto do livro O Pão Nosso. É o texto 28, se chama O Efeito da Cólera. Olha como é interessante. Conta que um velho judeu, na casa de Simão Pedro, ele estava lá para confessar os seus pecados, o que ele tinha feito, estava com a alma pesada, torturada, né, de tanto que tinha feito em vida. Então, Jesus, né, valendo-se da autoridade, né, que ele tinha, diante das pessoas, né? Ele então ouviu o judeu, né? Que ele realmente era um homem que tinha maldade premeditada, ele semeava em muitos corações o desespero, a aflição. E aí então Jesus, né, olhou aquele homem na casa de Simão, onde se encontrava, orou pelo doente e em seguida lhe disse aquela frase clássica que ele dizia para todas as pessoas que o procuravam: vai em paz e não peques mais. Então, claro que era mais do que isso. Jesus dava o bálsamo às pessoas, né? Aquela bênção. Isso mostra como nós somos. Então, esse judeu se sentiu mais leve porque ele carregava uma mala pesada, né? Por conta da sua maldade, por conta dos abusos que ele havia cometido. A consciência estava pesando para ele. E aí, então, nessa passagem do livro, conta que esse judeu encontra na fila um enfermo que estava muito acabrunhado, muito mal, né, muito doente, e ele tropeçou nesse mendigo que estava na fila também, pedindo, né, para pedir um auxílio, pedir para estar perto de Jesus. Quando ele tropeçou nesse mendigo, que estava muito pior do que ele, né? Depois de ter recebido perdão, de ter recebido tudo de Jesus, ele pegou a sua bengala e bateu no mendigo. Ele ficou enfurecido, né? Porque a lição é a cólera. Então, o efeito da cólera, ele ficou enfurecido, bateu naquele mendigo, o pobre coitado ficou ensanguentado ali na fila. E Jesus então veio ver o que tinha acontecido, o que era aquele tumulto que estava acontecendo. E aí, quando o judeu viu Jesus, falou assim: ai, eu estou passando mal, mestre, socorre-me. Sinto desfalecer de novo, falou o judeu, né? Hipócrita também, acabou de. E aí ele falou, e acho que a gente é muito assim, né? Se a gente pensar. E aí ele pergunta: mestre, o que será isso? E aí Jesus apenas respondeu para ele: isso, meu irmão, é o ódio e a cólera que outra vez chamaste ao propósito do coração. E ainda hoje, isso acontece a muitos que, por falta de paciência e de amor, adquirem amargura, perturbação e enfermidade espiritual. Então, eu achei muito interessante essa lição, porque quantos de nós que a gente às vezes pede tanto, né? Jesus não está aqui, a gente não pode tocar, mas a gente sente a presença dos amigos espirituais, dos mentores, quanto eles nos auxiliam. Então, muitas vezes a gente recebe uma bênção, recebe um auxílio através de uma intuição, através de um amigo, através de alguém. E aí, quando fica tudo bem, né? Você fica tranquilo, resolveu o problema, vem alguém que pisa no seu pé. Aí, o que a gente faz? Volta tudo novamente. Então, na verdade, né, esse senhor, o que foi? Ele estava aliviado, mas aí por conta da atitude dele mudou, né? Toda a situação física do corpo dele. E eu acho que tem muita relação com isso que a gente está falando, sobre o fermento espiritual, né? Da importância da gente manter essa fermentação equilibrada, né? A importância da gente ter o equilíbrio mental. Nós estamos passando por momentos dificílimos, né, Paola? E eu e a Paola, a gente trabalha junto, a gente está junto. Então, claro, às vezes uma fala meio assim para outra, mas a gente já fala, já conversa. Mas a gente está passando por um momento dificílimo. E faz parte, porque a gente é humano. Agora, a gente tem que procurar, claro, se educar cada vez mais
para que a gente transforme, a gente não permita que esse fermento levede a massa, né? Transforme a massa como aconteceu com o judeu. Eu acho que é mais ou menos essa ideia, eu não sei, eu achei interessante essa história, Paola, que eu acho que tem muita relação com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, cada um de nós, principalmente nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Tivemos descobertas fantásticas, né, com a dificuldade, com a pandemia, com essas janelas que se abriram, né, através da internet, das lives, as janelas, a cultura, muita coisa melhorou, mas muita coisa ainda a gente tem que trabalhar, nossa intimidade, a gente tem que se esforçar. Então, não é fácil, né, vivenciar essa fermentação, não é mesmo, Paola? E vai outra perguntinha aí para você. Só mais uma coisinha. Você comentou isso, me veio à mente o quanto, né, essa história também, o quanto de um segundo para o outro a mente pode mudar completamente, né? Você tá ali, parece estar num dia ok, tranquila, né? Alguém pisa no seu carro, você já tá, né? Se não tá xingando a pessoa, no pensamento deve estar, com certeza. Então, olha como nós somos fáceis de serem, ao mesmo tempo, manipulados e também de mudar, né? Isso demonstra o quanto a gente ainda precisa crescer, evoluir, porque com certeza quando a gente evoluir mais, a gente vai conseguir se segurar nesses momentos antes do pensamento vir. Hoje ainda, dependendo do caso, não, o pensamento vem antes. E às vezes ainda até a fala, né? E como a gente gosta bastante de ler livros, a gente sempre lembra uma historinha ou outra. E nesse livro, que a gente está fazendo o estudo aqui do Divaldo, tem também um dos personagens que eles estão acompanhando, que inclusive nem falo o nome, mas é uma jovem enfermeira, né, que está ali trabalhando ativamente, contrai o Covid, mas é assintomática. E leva o Covid para todos os seus familiares que moram com ela, né? Os pais e o irmão. E eles narram que é um espírito, assim, bondoso, tranquilo, né? Exerce sua função ali no trabalho de forma amorosa, atende a todo mundo que precisa. Então, sempre teve ligado a ela espíritos do mesmo porte, né? Afins, também bondosos, também que querem auxiliar as outras pessoas e tudo mais. Mas como ela passa o Covid para os pais e para o irmão, ela se sente culpada. Porque o pai e o irmão vieram a falecer com a doença. E aí, por esse sentimento de culpa, ela começa a ter pensamentos suicidas. Então, vejam, ela, de um momento para o outro, lógico, né? Que situação é essa, né? Nem sei o que eu sentiria também no lugar dela. Mas ela transformou completamente os seus pensamentos, sentimentos e as suas companhias espirituais de um modo muito rápido. E é claro que, como ela tem merecimento, né, a equipe está ali auxiliando para que ela mude de pensamentos. Mas o primeiro pensamento que ela teve, ela já se ligou ao obsessor do passado. Então, vejam, a força do pensamento e o perigo também, né? Você falou uma situação, acho que muita gente aí que está assistindo, não sei, já pegou, ou se não pegou, eu peguei, a Paola pegou, e eu peguei primeiro, né? O Geraldo pegou também, né? Felizmente eu fiz o teste, não passamos para mais pessoas, mas a sensação, eu fiquei péssima, psicologicamente falando, porque eu falei, nossa, eu estava me cuidando de todo o tempo, eu não sei, né, da onde que eu peguei. Mas aí a sensação é essa, né? Nossa, se acontecer alguma coisa com a Paola, com o Geraldo, eu iria me sentir, eu já estava me sentindo culpada. Então é muito difícil essa situação, porque a gente não sabe de onde pegou, como pegou, e aí tem pessoas que pegam da gente, outras não, e aí você se sente culpada. Então, realmente é uma situação delicada, né? Então, e não tem como a gente saber de onde que aconteceu, como aconteceu.
Então, acho que talvez essas medidas que muitas vezes nos parecem drásticas, mas são necessárias, né? Porque a gente sabe de inúmeras histórias aí que a pessoa acabou transmitindo, as pessoas para quem ela transmitiu acabaram desencarnando. Então, a gente sabe que as pessoas que desencarnaram estão programadas e tudo mais, mas é difícil a gente aceitar, né? A gente fica, a cabeça não consegue ficar equilibrada, o fermento fica todo desandado, né? Do tema do fermento. Então, não é fácil, né, Paola? Então, uma próxima pergunta é a seguinte: a vida é uma página, uma massa e um desafio? É uma pergunta ou uma afirmação? É uma pergunta. A vida é uma página, uma massa e um desafio? É um de cada ou é tudo junto? Só pegar um. Eu acredito que sim, a vida é uma página, que a gente sempre fala, né? É uma página em branco. Na verdade, cada dia é uma página em branco. Imagine cada existência também, uma existência em branco. Por isso é que nós reencarnamos sob o véu do esquecimento, para que seja realmente como se fosse zerado, né? Como se a gente começasse do zero mesmo, aprendesse tudo de novo ali na infância e fosse tivesse mais uma oportunidade de ter as suas próprias escolhas, os próprios escolhas de rumo, de caminho, de personalidade, de convívio com algumas pessoas, né? Então, é assim, para mim a vida é uma página em branco completamente. E também é um desafio, porque por mais que a gente fale, nossa, que oportunidade maravilhosa, que realmente é, né? Nós sabemos tanto de espíritos que querem reencarnar, e que oportunidade de nós esquecermos momentaneamente o que nós já fizemos para os outros, o que os outros fizeram para nós, isso auxilia. Também é um peso, né? Uma responsabilidade, é um desafio, porque às vezes, dependendo do caso, a gente pode ter uma existência mais estagnada, que ao invés de nós aproveitarmos, nós estamos, na verdade, descansando, né? Estamos numa colônia de férias. Então, talvez na nossa visão atual de encarnação, como a gente não se recorda agora do nosso passado, pode estar tudo bem, tudo ok. Mas depois, quando a gente desencarnar, a gente vai ter lá a ficha, né? De todo o passado e análise junto com o nosso planejamento reencarnatório para bater o que deu certo, que foi planejado, ou que a gente desviou do caminho completamente. E aí vem esse peso de responsabilidade. Então, é um desafio. Porque se a gente não lembra, é muito difícil da gente saber se a gente está cumprindo certinho o que está escrito no nosso planejamento. Se era mais fácil a gente saber, né, essa parte. E em questão da massa, eu vejo a nossa vida não como uma massa. A massa eu não concordo, né? Como eu disse, a massa é a nossa... Nós, como espíritos, nós somos a própria massa. Então, a gente está levedando essa massa, a gente está se moldando, evoluindo, aprendendo. Então, a vida em si, ela não é uma massa. Ela é um momento, um instante, né? Alguém diz uma frase conhecida, a vida é um instante. E a massa somos nós. Então, a gente vai ter a escolha de modular essa massa, de, né, cevar bastante, de... Aquelas coisas de cozinheiro que eu não sei, mas eu sei que tem que bater bastante a massa para deixar ela bem macia, uniforme. Tem momentos que a gente tem que deixar a massa reservada para ela crescer. Então tem que dar o time também. Tem o momento de colocar o fermento, né? Como nós dissemos, que é a nossa vibração, os nossos pensamentos. Então, para mim, massa somos nós mesmos, essa grande massa, e não o corpo em si, viu? Nós como espíritos. Muito bem, tem razão, é bem bacana isso. E essa massa, ela realmente ela é sovada, né? Batida, que você falou, é sovada, ela é moldada, a gente molda. Nós somos moldáveis, né? Até quando a gente Quanto mais você bate, fica melhor, né? Se for pensar. Melhor. Tem aquelas que passa no cilindro, fica bem fininha, né? Então, esses são os nossos desafios no nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa programação.
como muito bem você falou. Eu vou fazer também, falar um pouquinho, aproveitando, né? A gente está fazendo um estudo desse livro aqui, nos domínios da mediunidade, também traz lições fantásticas. E esse livro aqui, ele traz uma situação que você colocou aí, Paola, que é bem... você falou da questão da importância da reencarnação, a importância da gente estar aqui, neste momento, a gente talvez estaria em algum lugar muito mais difícil, num lugar onde a gente estaria sofrendo muito mais. Tem um caso aqui neste livro que a pessoa estava num processo muito difícil, em crises epiléticas, mas o mentor fala que ele tinha a bênção de estar encarnado. Olha o nosso parente viesturiano, tá aí, Vivaldi. E ele, então, a gente estava, a gente está encarnado, é como se a gente aliviasse aquela dor do local onde a gente estava, no mundo espiritual, no mundo de sofrimento. E nesse caso dessa pessoa, ele estava assim sofrendo crises epiléticas decorrentes do seu passado, mas ele estava muito melhor do que ele estaria se estivesse desencarnado. Então, a bênção da reencarnação, muitas vezes a gente fala, ai, que difícil que está a vida, estou com muito problema, mas graças a Deus que nós estamos encarnados, poderia ser muito pior. E neste livro aqui, então, no capítulo 9, ele fala uma frase que eu achei muito legal. O problema é de aprender sem desanimar e de servir ao bem sem esmorecer. Então, eu achei fantástica essa frase, né? Então, que a gente não pode, a gente tem que estar aprendendo constantemente, né? E nunca desanimar, perseverar, por pior que seja o momento que a gente está passando, e de servir ao bem sem esmorecer, porque o serviço do bem, o serviço positivo, o serviço ao próximo, ele vai te aproximar dos bons espíritos, ele é uma oração, é o desenvolvimento do amor, que é o nosso verdadeiro objetivo. É a gente aprender a amar. Então, qualquer situação que nós façamos, de bem, de amor, de fraternidade, de solidariedade, eles vão fazer muito bem a nossa massa, né? A nosso corpo, a nossa existência, porque eles vão moldar a nossa massa para que a gente fique muito melhor, muito mais aperfeiçoados, muito mais conscientes da nossa necessidade de existência, de transformação. Então vai ter um momento do fermento ficar lá, crescendo, e nós vamos então crescendo, transformando essa massa. E esse momento do crescimento da massa, na minha opinião, é agora. É nesse momento onde a gente se volta para casa, se volta para os nossos lares, a gente tem determinações de conduta para a nossa vida. E isso nos faz repensar as condutas que estávamos fazendo até então. Então, a partir dessa mudança de comportamento, nós vamos refazer algumas condutas que estavam muitas vezes equivocadas. E aí a gente transforma esse momento difícil, o momento que a massa está crescendo, para um momento de transcendência espiritual. Né? Um momento em que a gente aproveita aqui o fato de estarmos encarnados, aprendendo, crescendo, nos transformando para um dia, quem sabe, sermos anjos, espíritos melhores. Não é mesmo? Falei muito, né? Lógico que não. Mas puxando o gancho só do que você falou agora, no segundo texto do Fonte Viva, o final fala exatamente disso, para nós refletirmos sobre as nossas atitudes. Então, né, Mano até pergunta, qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento levê da massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Desdobra-se nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã, né? Que é uma lei, né?
A lei, tanto a lei que fala ali em cima, que eu não li, mas fala do magnetismo, a lei de atração, nós nos atraímos às pessoas que possuem os mesmos desejos, pensamentos e sentimentos, e também é a lei de causa e efeito, né? Tudo que vai e volta, então tudo que eu emanar para o outro, desejar para o outro, com certeza vai bater o refluxo para mim, às vezes amanhã, às vezes demora, mas uma hora vai voltar. Certamente. E aí, eu acho que a gente já está indo, caminhando aí pro final. Eu vou deixar para você fazer a mensagem final. Com certeza. Ai, ai. Então, acho que a mensagem final, assim, que a gente quer deixar hoje para todos refletirmos é o que você tem pensado, né? Quais são suas atitudes que estão refletindo esses seus pensamentos? Você tem vigiado esses pensamentos? Nós sabemos que é muito difícil, ainda mais nesse momento em que se a gente liga a TV, é só notícia negativa, né? Às vezes eu nem gosto de assistir porque eu fico mal realmente. Mas o que você tem pensado? E se você vê algo ruim, você nutre aquele pensamento por muito tempo ou você já consegue distrair, já pensa em algo bom? O que você tem plasmado para as pessoas que você está convivendo agora, mais pertinho, né? Com essa de ficar mais em casa, com certeza, para quem mora sozinho, tá mais sozinho, acredito. Mas para quem mora com outra pessoa, tá aproveitando mais esse momento de convivência. O que você está trocando, então, de energia, de pensamento? Quais são os seus desejos? Você está tentando controlar tudo isso? Então, reflitamos sobre isso, porque nós sabemos que, além de nos atingir diretamente, porque atinge o nosso corpo, atinge nossas emoções, atinge também as pessoas que estão ao nosso redor, né? Essa influência entre encarnado é real, mesmo que a gente não perceba. E para finalizar, eu vou citar, eu gosto de citar as pessoas, uma frase de Clóvis de Barros Filho, que é um filósofo contemporâneo, que tem várias reflexões. Quem gosta de filosofia deve conhecer, que ele é famoso, colega de Mário Sérgio Cortella e de outras pessoas. Pedro Calabres, voltei, travou. Travou um pouquinho. Aquilo que sentimos é uma interpretação do nosso corpo sobre as transformações que ele sofre ao se relacionar com o mundo. Aquilo que você sente de você e do mundo. É óbvio que, quando outro corpo encontra a mesma coisa que você, esse outro, por ser diferente do seu, sente a outra coisa. O que ele quer dizer aqui? Às vezes, numa mesma situação, você está com outra pessoa, a pessoa pode sentir tal coisa e você outra coisa. Então, não é uma regra. Mas isso também nos chama a atenção para nós realmente fazermos essa reflexão. O que sentimos com aquela situação X e que o outro sentiu com aquela situação X? Que às vezes um pode ficar tranquilo, nem perceber o que aconteceu, mas o outro pode ficar ressentido, ou bravo, ou triste. Então, é bom a gente saber disso para a gente também ajuda na nossa convivência e no nosso respeito mútuo. E pensando nisso, né, em cuidar dos sentimentos, dos pensamentos, porque eles vão refletir no nosso corpo, com certeza. E é isso, agradecer, né, mais uma vez aqui com você, sempre muito bom. E estamos aqui sempre que precisar. Em breve, espero me organizar e voltar com as lives do Visão e com certeza você estará aqui também. Agradecer o pessoal também. É uma delícia fazer live com você. A gente quase não fica junto, mas é muito bom. E é muito bom fazer essas reflexões, esse aprendizado, e lembrando que quem me incentivou a fazer vídeos, a fazer live, foi a minha filha. Então vejam como a gente uma incentiva a outra, né?
Eu gostaria de deixar uma frasezinha para nossa reflexão, sobre a importância do perdão, né? Como a gente está manipulando essa massa, o perdão. O perdão, a gente tem que perdoar o outro e se perdoar. Ô, Thaís, querida, obrigada, minha amigona, minha queridona, tudo bem? O perdão, em qualquer tempo, ele deve ser exercido. O perdão para com as outras pessoas e o perdão para o nosso perdão, o auto-perdão. Porque a gente não deve guardar esse sentimento de mágoa, né? Se cobrar demais. A gente tem que caminhar. Se eu errei, se eu cair, eu levanto. O outro também tem o direito de cair. O outro também tem o direito de errar da mesma forma que eu erro. Então vamos nos perdoar, vamos nos entender, vamos ser solidários, para que a gente não seja solitário, como diz o Divaldo. O perdão em qualquer tempo é sempre um traço de luz, conduzindo a nossa vida à comunhão com Jesus. Então, acho que eu vou deixar essa mensagem aí para a gente refletir. Porque o perdão arrasta multidões, o perdão muitas vezes nos deixa chagas, marcas terríveis. Vamos aliviar o nosso peito, vamos ficar leves e nos perdoarmos e perdoar aos outros. E continuar a nossa jornada. Continuar com o fermento, fermentando a nossa massa. Paola, agradeço, amo você sempre. Inspiração. Obrigada por você de estar aí ouvindo a gente. É uma coisa bem simples que a gente faz, só para não ficar, né, esse momento que a gente estaria no nosso lar. Então, a gente está fazendo essas lives para a gente falar um pouquinho de evangelho, para a gente refletir sobre Jesus, sobre a nossa conduta, sobre a importância da gente se manter ali, ó, fixado em Deus, não nos deixarmos, né, levedar a nossa massa aí, né, através dos nossos desequilíbrios. Vamos nos manter firmes, gente. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Minha filha, eu te amo, te abençoe para você continuar divulgando o evangelho e possamos juntos modificar, né, e nos transformar nesse momento. Que Jesus abençoe a todos vocês e até a próxima semana. Um abraço no coração de cada um. Beijo, pessoal. Muito obrigada mais uma vez. Te amo. Te amo.